Pessoal, vamos começar a nossa segunda aula de eletrônica aqui do site Clique Estudos. Então, pessoal, esse circuito que a gente viu na aula passada, imagine o seguinte: é, nós temos aqui dois resistores de valores iguais, um de 100 ohms e outro de 100 ohms. Isso fez com que a queda de tensão em cada um deles seja igual também, 6 volts. E fez com que a gente tenha tensão aqui no meio de 6 volts, certo? Agora imagine que esse resistor aqui de cima diminuísse o valor dele. O que ia acontecer? A tensão aqui ia subir. É isso que acontece aqui, ó, nesse outro exemplo. Diminuiu o valor do resistor de cima, a tensão que era de 6 volts subiu. Então, se o valor do resistor de cima é menor que o do resistor de baixo, a tensão sobe. Se o resistor de cima, a resistência dele diminuir tanto a ponto dele se tornar um curto-circuito, equivalente a uma chave fechada, um interruptor fechado, essa tensão vai subir tanto que ela vai ser igual aqui de cima, 12 volts. Agora, se acontecer o contrário, o resistor de cima aumentar o valor, aí a tensão aqui vai ser menor. Se o valor do resistor de cima aumentar tanto a ponto de se tornar um valor infinito, como se fosse uma chave aberta, a tensão aqui vai cair tanto que ela vai ser igual a zero. É isso que a gente pode observar aqui, ó. Esse resistor aqui não é um resistor, é uma chave. Essa chave ela tem resistência infinita. Então a tensão aqui caiu a zero, independente do valor desse resistor aqui. E aqui em cima a tensão é 12 volts. No caso aqui é a mesma coisa, ó. Se for o resistor de baixo, que tiver a sua resistência aumentando tanto a ponto de se tornar uma resistência infinita, a tensão aqui vai subir, subir, subir. A tensão aqui no meio que era de 6 volts, se os dois resistores fossem iguais, ela vai subir tanto que ela vai ser igual à tensão de cima, 12 volts. Vejam só, pessoal, colocando a chave no meio, se a chave ficar fechada, vai ser um curto-circuito. Com dois resistores de 100 ohms cada um, nós teremos a queda de tensão em cima de cada um deles igual, como eles estão em série. A queda de tensão em cima de cada um vai ser de 6 volts, logo a tensão aqui no meio vai ser de 6 volts também, certo? Porque 0 volts mais 6 volts que está sobre esse resistor dá 6. 6 mais os 6 volts que está sobre esse resistor dá 12. Aqui, se a gente tiver no meio dos dois resistores uma chave aberta, nós teremos 0 volts aqui e 12 volts aqui. Então, pessoal, uma chave é como se fosse um resistor. Só que a chave ou ela tem uma resistência infinita ou ela tem uma resistência de 0 ohms, que é um curto-circuito. Tá certo? O resistor nada mais é que uma chave que pode assumir infinitos valores de resistência entre o valor infinito e o valor 0 volts, que é um curto-circuito. Pessoal, vamos começar a fazer uma análise de defeitos. Nós temos aqui um circuito com uma tensão de 12 volts. Nós temos aqui em cima, medimos aqui com um multímetro e verificamos que tem 12 volts. Medimos aqui no meio e verificamos que tem 12 volts. E medimos aqui embaixo e verificamos que tem 0 volts. Esse circuito aí, composto por dois resistores, o R1 e o R2, cada resistor de 100 ohms cada um, quais seriam as tensões que ele deveria apresentar? Bom, ele deveria apresentar aqui 0 volts, está correto? Aqui 12 volts, está correto? Aqui no meio ele deveria apresentar 6 volts. Porque se são dois resistores iguais, ele divide a tensão da fonte no meio, 6 volts. Só que o circuito não está funcionando corretamente, certo? Você que é o técnico foi chamado para verificar por que o circuito não está funcionando e você verificou que essa tensão aqui está incorreta. Qual poderia ser o defeito desse circuito? A gente poderia ter esse resistor aqui de cima apresentando um curto-circuito, como se fosse uma chave fechada, fazendo com que essa tensão ficasse igual à tensão aqui de cima, certo? Por outro lado, nós poderíamos ter esse resistor aqui de baixo estando aberto, apresentando uma resistência infinita, que é o equivalente a uma chave aberta, o que faria também essa tensão assumir a mesma tensão aqui. No entanto, dessas duas opções, esse resistor em curto-circuito ou esse resistor aberto, a opção mais provável é a desse resistor aqui aberto, porque os resistores,
O defeito que os resistores apresentam é, ele altera a sua resistência sempre para mais, ou ele abre. Dificilmente um resistor entra em curto, a não ser que tenha esparramado algum líquido por cima dele aqui, esse líquido esteja provocando esse curto-circuito. Fora isso, dificilmente apresenta um curto. Certo? Então a gente vai colocar como defeito desse circuito o resistor R2 completamente aberto. Certo? Vamos fazer mais uma análise de defeito aqui. Nós temos de novo um circuito, agora com dois resistores, um de 20 ohms e outro de 60 ohms. Então vamos chamar de R1 o resistor de 20 ohms e de R2 o de 60 ohms. Nós temos aqui 12 volts de alimentação e temos 0 volts aqui. Você que é o técnico foi chamado porque o circuito não está funcionando adequadamente e ao verificar as tensões você verificou que nós temos aqui 6 volts aqui no meio. No entanto, nós deveríamos ter 6 volts apenas se os dois resistores fossem de valores iguais. No entanto, o resistor aqui em cima é de valor menor do que o resistor de baixo. De cara, nós já sabemos que essa tensão aqui tem que ser maior do que a metade. Então, ela teria que ser maior do que 6 volts. Só que ela está dando 6 volts. Qual poderia ser a provável defeito? Esse resistor poderia ser alterado para menos, para 20 ohms. Aí nós teríamos dois resistores de 20 ohms. Isso justificaria a tensão de 6 volts aqui no meio, porque com dois resistores iguais a tensão vai ser a metade da alimentação. Essa é uma probabilidade. A outra probabilidade, nós poderíamos ter esse resistor aqui alterado para 60 ohms, alterado para mais. Nesse caso, teríamos dois resistores de 60 ohms, o que também justifica uma tensão de 6 volts no meio. Dessas duas probabilidades, a mais provável é esse resistor alterar para mais, porque é muito difícil um resistor alterar para menos. Então, a gente considera o resistor de R1 alterou sua resistência para 60 ohms, dando aqui no meio uma tensão de 6 volts, certo? Então, é isso. Vamos analisar esse outro circuito aqui. Temos aqui um circuito que não está funcionando adequadamente. Você que é o técnico foi chamado para resolver o problema. E ao chegar no local, você com o seu multímetro mediu aqui uma tensão de 0 volts, aqui uma tensão de 0 volts, aqui uma tensão de 0 volts. Qual é o defeito do circuito? Nós temos uma fonte de alimentação de 12 volts. Deveria fornecer 12 volts, mas está fornecendo 0 volts. Esse defeito aqui está fácil. O defeito é a fonte de alimentação que não está fornecendo a tensão adequada de 12 volts. Mais uma análise de circuito. Pessoal, nós temos aqui um circuito. Novamente você que é o técnico, recém-contratado, ainda está no período de experiência, então tem que ir. Não pode fazer nada errado. Você, o que aconteceu? Você foi chamado para verificar o circuito que não está funcionando adequadamente e aqui você mediu, está medindo 0 volts. Você mediu aqui, está medindo 8 volts e você mediu aqui, está medindo 12 volts. Tudo bem. Aqui está correto 12 volts? Sim, está correto. Aqui está correto 0 volts? Sim, está correto. E aqui, será que está correto 8 volts? Qual deveria ser a tensão aqui? Pessoal, esses dois resistores ligados em paralelo, 200 ohms cada um, a resistência equivalente deles vai ser 100 ohms, tá certo? Se nós temos uma resistência de 100 ohms aqui embaixo e uma resistência de 100 ohms aqui embaixo, qual deveria ser a tensão? A tensão deveria ser de 6 volts. Por quê? 100 ohms e 100 ohms são resistências iguais. Divide no meio, a tensão de 12 volts deveria ser 6 volts. Está dando 8 volts, então está errado. Essa tensão está maior do que deveria estar. O que pode fazer? Poderia ser o resistor de cima apresentando uma resistência menor? Não, porque os resistores não apresentam esse defeito. Só pode ser ou esses dois resistores que alteraram para mais ao mesmo tempo, ou um deles alterou para mais ou abriu. Com certeza, ou quase certeza, foi um deles que apresentou a resistência alterada para mais ou abriu, porque é muito difícil o circuito eletrônico apresentar dois defeitos ao mesmo tempo, ou seja, muito difícil a coincidência dos dois resistores terem alterado. Geralmente é um defeito só. Vamos considerar que esse resistor de 200 ohms abriu. Ele não existe, ele é uma chave aberta. Então nós temos apenas um resistor de 200 ohms aqui. Se nós temos um resistor de 100 ohms e um de 200 ohms, nós vamos ter uma queda de tensão sobre esse resistor
e uma queda de tensão sobre esse resistor. Qual será que é a queda de tensão? Olha, se a gente for fazer o cálculo, a gente vai descobrir que a queda de tensão nesse resistor deve ser de 4 volts e a queda de tensão deve ser de 8 volts. Por quê? Porque se esse resistor é de 100 ohms e nós temos aqui embaixo apenas um resistor de 200 ohms, porque o outro está aberto, é uma chave aberta, 200 ohms é o dobro de 100 ohms, não é? Então a queda de tensão sobre ele tem que ser o dobro da outra. Então só pode ser 8 e 4, porque 8 e 4 dá 12, que é o valor da fonte. Então se nós temos 8 volts aqui e 4 volts aqui, se nós temos 0 volts aqui, 0 mais os 8 volts de queda de tensão que está sobre o R3, nós vamos ter quanto? 0 mais 8, 8. Opa! Então quer dizer que a tensão de 8 volts aqui, que você verificou no circuito, só pode ser porque um deles abriu, tá certo? Consideramos que foi o R2. Para saber, você tem que retirar o circuito, o resistor do circuito. Se você retirar esse resistor que está aberto do circuito, vai dar 8 volts. Você descobriu que você retirou o resistor que está aberto. Se você retirar esse resistor que está bom do circuito, só vai sobrar no circuito um resistor aberto, que é uma chave aberta. Com uma chave aberta, que a tensão aqui vai subir para 12. Então, se você retirou o R3 e a tensão subiu para 12, significa que esse resistor está aberto e o R3 que você retirou do circuito estava bom. Tá certo? Mas agora vamos partir para um novo assunto. Resistores variáveis ou potenciômetros. Os resistores variáveis ou potenciômetros são resistores que possuem uma derivação central, que é essa seta que vocês estão vendo aqui. Isso aqui é um resistor variável, pessoal. Isso aqui é um resistor variável. Observem, ele tem 3 terminais. O terminal do meio, cadê minha? O terminal do meio é o terminal do meio aqui também, ó. Esse terminal de um lado é esse terminal aqui de cima e esse terminal é esse terminal aqui de baixo, tá certo? Esse terminal de cima e esse terminal de baixo, tanto faz o lado. Agora, o que acontece é o seguinte: esse terminal do meio, ao ajustar nesse eixo aqui, que a gente pode virar para um lado e virar para o outro, ao ajustar esse eixo aqui, o que acontece? Esse, ele vai para cima ou vem para baixo, tá certo? Então, pessoal, nós temos aqui um resistor de 100 ohms, nós temos aqui em cima um potenciômetro de 100 ohms. Potenciômetro é um resistor variável. O que acontece com um potenciômetro de 100 ohms? Quer dizer que se a gente trazer esse cursor aqui para cima, ele vai ficar com a sua resistência total, que é de 100 ohms. Nós vamos ter 2 resistores de 100 ohms, um em cima e um embaixo. Com 2 resistores iguais, ele vai dividir a tensão de 12 volts no meio e nós teremos aqui 6 volts, certo? Agora, se a gente pegar esse potenciômetro, trazer o cursor todo para baixo, ele vai virar um curto-circuito ou uma chave fechada. Se ele virar uma chave fechada, a tensão aqui vai ser de 12 volts, igual a tensão da fonte. Agora, se a gente deixar ele no meio, o que vai acontecer? Ele está aqui no meio, ó. Então, a corrente vai ser um curto-circuito até aqui. Ele vai estar utilizando só essa parte de baixo. Então, se ele é um resistor de 100 ohms, do meio para cima tem 50 ohms, do meio para baixo tem 50 ohms. Se a gente deixar o circuito no meio, ele vai ser equivalente a um resistor de 50 ohms. Com ele equivalente a um resistor de 50 ohms, nós vamos ter um resistor de 50 ohms aqui em cima e um de 100 ohms aqui embaixo. Logo, qual será a queda de tensão em cada resistor? A queda de tensão vai ser de 8 volts no resistor de baixo e de 4 volts no resistor de cima. Por quê? Porque se o resistor de baixo é de 100 ohms, ele é o dobro de 50 ohms. Então a queda de tensão nele tem que ser o dobro da queda de tensão de cima. Então 8 é o dobro de 4. Tem que ser 8 e 4 para dar resultado em 12, tá certo? Então, se vocês fizerem todos aqueles cálculos que a gente já viu, vocês vão chegar nesse resultado. Eu estou já fazendo direto porque é mais fácil, porque são valores fáceis. 50 é metade de 100 ohms, já dá para matar direto. Muito bem, se nós temos aqui 0 volts, então 0 mais 8, qual vai ser a tensão aqui? A tensão aqui vai ser de 8 volts, a tensão aqui, ó. Muito bem, com 8 volts no meio, significa que a gente pode ter aqui uma tensão que vai de 6 até 12 volts. No caso, está em 8 volts. É para isso que servem os resistores variáveis ou potenciômetros, para poder ajustar a tensão no valor que a gente quer. Mais para frente a gente vai ver
várias utilizações do potenciômetro, tá certo, pessoal? Pessoal, nós já vimos o componente eletrônico chamado de resistor. Nós já vimos um outro tipo de resistor que é o potenciômetro, que a gente acabou de ver. Agora nós vamos começar a ver o diodo, que é um componente eletrônico semicondutor, ok? O diodo é um componente eletrônico que tem dois terminais, assim como o resistor, só que os terminais deles eles não são iguais. Assim, o resistor tanto faz você colocar ele no circuito de um lado ou de outro. Esse aqui é um resistor. O diodo não, o diodo tem um lado correto para se colocar. Ele tem dois terminais. Um terminal dele é formado por um semicondutor tipo P. Outro terminal dele é formado por um semicondutor tipo N. Então, esse é o diodo. Qual é a característica do diodo? A característica do diodo é o seguinte: vamos imaginar esse circuito com uma fonte de 12 volts, um resistor colocado em série com o diodo, porque tem que ser colocado, não pode ligar o diodo direto numa fonte de 12 volts. Vamos colocar aqui, o semicondutor P do diodo ficou ligado através do resistor no polo negativo da fonte, e o semicondutor N ficou ligado no polo positivo. O que acontece? O semicondutor N do diodo tem vários elétrons. O semicondutor P tem vários prótons, cargas positivas e cargas negativas. Por que o semicondutor tipo P tem carga positiva? Porque é uma característica desse semicondutor. E o outro semicondutor, ele tem carga negativa. São semicondutores que possuem características diferentes. O que acontece? Ao colocar dessa forma, nós temos aqui cargas negativas no polo negativo da bateria. As cargas negativas e as cargas positivas se atraem, porque é uma lei da física, os opostos se atraem. Então, as cargas positivas serão atraídas e todas elas virão para cá. E algumas delas até sairão e virão para cá. Aqui nós temos as cargas negativas no semicondutor N que serão atraídas pelas cargas positivas. O que vai acontecer? Vai haver uma distância entre as cargas. Pode haver uma pequena condução no início no início quando você liga o circuito, mas na verdade não ocorre condução nenhuma, porque não sai nenhuma carga positiva, não sai daqui, porque esse semicondutor tem que manter a mesma quantidade de carga. Se sair uma carga daqui, vai ficar faltando e não vai entrar por outro lugar. Então não sai nenhuma carga. Então o circuito fica sem corrente. Por quê? Porque o diodo foi polarizado, foi ligado de uma forma que ele não permite a passagem de corrente. Tá certo? Vamos verificar aqui a outra forma de se ligar o diodo. Se a gente colocar o diodo com o seu semicondutor tipo N ligado no polo negativo da bateria e o semicondutor tipo P ligado no polo positivo, o que vai acontecer é o seguinte: as cargas negativas do polo negativo vão repelir as cargas negativas do semicondutor N, empurrando as cargas negativas para cá. Tá certo? O mesmo vai acontecer com as cargas positivas do polo positivo, que vão empurrar as cargas positivas para cá. Com isso, vai haver aqui uma troca de cargas. Uma carga positiva vai passar para cá, uma carga negativa vai passar para cá, uma carga positiva vai passar para cá. Porque ao mesmo tempo que essas cargas negativas repelem, essa carga positiva atrai. A carga negativa que passou para cá, ela vai ser atraída para cá e vai vir para cá. A carga positiva que passou para cá, ela vai ser atraída para cá. Com isso vai haver uma circulação de corrente. Só que vai acontecer o seguinte: vai haver uma circulação de corrente. Sempre que um próton passar para cá, ele já tem, ele vai, para que um próton passe para cá, uma carga negativa vai passar para cá. Uma carga negativa passou para cá, ele vai ter que tirar uma carga negativa daqui para repor o lugar, porque ele não aceita ficar sem.
O mesmo acontece ao contrário. Isso vai fazer com que ocorra uma circulação e vai fazer com que... Só que essa circulação, o diodo nunca vai virar uma chave completamente fechada. Ele sempre vai ter uma queda de tensão sobre ele de 0,7 volts. Ok? Essa queda de tensão varia de 0,4 a 0,7 a 1 volts. A gente coloca como 0,7, que é mais ou menos a média. Tudo bem, pessoal? Então é isso. Fazendo uma comparação com o circuito hídrico, como eu fiz na primeira aula, um diodo colocado inversamente polarizado é equivalente a uma válvula dessa aqui, ó, numa caixa d'água. Tem uma caixa de água lá em cima, tem um cano, a água vai descer, mas ela não vai conseguir passar, porque ela vai empurrar essa portinha e ela vai fechar. Então não vai passar água para cá. Então o diodo, ele não deixa passar a corrente elétrica, equivalente a uma válvula desse tipo que não deixa a água passar. Agora, se a gente colocar a válvula desse jeito aqui, diretamente polarizada, a água vai empurrar, ela vai abrir e a água vai passar. Então, a circulação de água ocorre numa válvula diretamente polarizada. Então, pessoal, o diodo tem o semicondutor tipo N e o semicondutor tipo P, certo? No lugar do semicondutor tipo N, o terminal do semicondutor tipo N é chamado de catodo. E o terminal do semicondutor tipo P é chamado de anodo. Observem que a gente tem aqui, ó, como se fosse uma letra K invertida, certo? Ó, trazendo para cá, é uma letra K invertida. Então, para a gente decorar, a gente pensa assim, é uma letra K invertida, então é K de catodo. Muito embora não se escreva com K, se escreva com C. Desse lado aqui nós temos uma letra A invertida. Olha, uma letra A, não é invertida, deitada. Não é um triângulo? Se a gente puxar aqui, não é uma letra A? A de quê? De anodo. Então, desse lado é o lado anodo. Eu faço dessa forma para poder decorar e nunca mais esquecer. Bom, observem que o diodo é uma seta que está indicando esse sentido aqui, certo? Qual é o sentido da corrente que esta seta indica? É o sentido convencional da corrente, que é o sentido do positivo para o negativo, mas nós sabemos que esse sentido não é o sentido real da corrente. Na verdade, os elétrons vêm daqui para cá. Então, o diodo é uma seta que indica a corrente incorretamente. O sentido real da corrente é oposto ao que a seta indica. Tá certo? Vamos analisar aqui alguns circuitos então, pessoal, agora com o diodo. Este primeiro circuito aqui, como que o diodo está no circuito? Ele está uma seta indicando qual sentido? Indicando o sentido real. Mas a gente sabe que ele não indica o sentido real. Ele indica o sentido convencional da corrente, que é do positivo para o negativo. Então ele está ligado inversamente polarizado. Quando ele está inversamente polarizado, ele é equivalente a uma chave aberta. Se ele é equivalente a uma chave aberta, a tensão aqui vai ser de 12 volts. E não há corrente no circuito. Neste caso aqui, ó, o diodo também está inversamente polarizado. Então ele vai ser uma chave aberta também. Então a tensão aqui vai ser de 0 volts. Vai ser igual à tensão aqui embaixo. Nesse terceiro circuito nós temos um diodo indicando o sentido convencional da corrente. Como uma seta indicando o sentido convencional da corrente. Então ele é uma chave fechada, mas que tem uma queda de tensão de 0,7 volts. Então se a queda de tensão nele, olha só, a queda de tensão é de 0,7, 0 volts que tem aqui mais 0,7 vai ser igual a 0,7. Então nós temos 0,27 nesse ponto. Tá certo? Nesse último exemplo aqui nós temos de novo um diodo indicando o sentido real, o sentido convencional da corrente, portanto ele está diretamente polarizado, portanto ele vai conduzir e a queda de tensão nele vai ser de 0,7 volts. Com uma queda de tensão de 0,7 volts, a tensão nesse ponto vai ser 11,3, porque os 12 volts que nós temos aqui, menos os 0,7 volts do diodo, resulta em 11,3 volts. Tá certo, pessoal? Então, é isso. Vamos ver aqui a última configuração de um diodo. Nós temos aqui no circuito uma tensão de 12 volts na alimentação. Nós temos dois resistores de 100 ohms cada um e um diodo diretamente polarizado aqui no meio. Pessoal, vamos calcular a resistência equivalente do circuito. A resistência equivalente é 100 mais 100, que é igual a 200. 200 ohms é a resistência equivalente do circuito.
Vamos calcular a corrente. Vamos usar a fórmula QM VRI. Nós temos que pegar 11,3 volts e não 12 volts, porque os 12 volts menos 0,7 que vai estar sobre esse diodo dá 11,3, que é igual a 200, que é a resistência do circuito, multiplicado pela corrente. 200 vai passar dividindo, a corrente vai ser igual a 11,3 dividido por 200. A corrente vai ser igual a 0,056 amperes. Então a corrente do circuito é 0,0, vou anotar aqui. A corrente do circuito é 0,056 amperes. Tá certo? Muito bem. Vamos calcular qual a tensão nesse ponto aqui. Vamos de novo usar esta fórmula, QM VRI. Qual que é a tensão? A gente não sabe, a gente quer. Qual que é a resistência? 100 ohms desse resistor. Qual que é a corrente? 0,056. 100 vezes 0,056 é igual a 5,65 volts. Então quer dizer que 5,65 volts é a queda de tensão sobre esse resistor aqui. Se a gente fizer o mesmo cálculo para esse resistor, a gente chega no mesmo valor, porque é a mesma resistência e a mesma corrente, que é a corrente do circuito todo, certo? Então nós temos 5,65 volts de queda de tensão nesse resistor, nós temos 0,7 tensão no diodo, que vai ser sempre a mesma tensão, e nós temos 5,65 volts nesse resistor aqui em cima. Nós temos 0 volts aqui embaixo. 0 mais 5,65 é igual a 5,65. Então a tensão aqui vai ser de 5,65. 5,65 mais 0,7 é igual a 6,35. Então a tensão aqui será de 6,35. 6,35 mais 5,65 vai ser igual a 12 volts, que é a tensão que a gente tem aqui. Tá certo, pessoal? Essa foi a segunda aula do nosso curso de eletrônica aqui do site Click Studios. Muito obrigado a todos que assistiram e até a próxima.